hoje mergulharemos nas profundezas da existência dos mensageiros celestiais, explorando os recantos mais enigmáticos dos anjos. Será que você tem um anjo da guarda? Prepare-se para uma jornada que revelará os segredos divinos da Palavra de Deus, a Bíblia. Prometo que, se você permanecer até o final deste vídeo, a sua compreensão dos anjos nunca mais será a mesma. Imagine os anjos como os elos entre os céus e a terra, mensageiros que trazem consigo as verdades divinas e orientações celestiais. A Bíblia, nosso farol eterno, demonstra os mistérios por trás desses seres celestiais, respondendo a perguntas que ecoam em nossas mentes. A busca pelas origens dos anjos nos leva ao entendimento profundo. Eles são como as brisas do céu, invisíveis, puros e sem forma material. E assim como a Bíblia nos revela, esses seres espirituais transcendem as limitações humanas de carne e ossos. Com as Escrituras Sagradas como nosso mapa, descobrimos que os anjos não apenas habitam nos céus, mas também testemunham a grandiosidade de Deus. Como é que nós sabemos disso? A palavra de Deus nos diz. Observe o que está escrito no relato de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Diz assim: Vede, não desprezeia nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, note só onde eles estão, os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Em tempos ancestrais, os anjos caminharam entre nós, trazendo consigo a vontade do Criador em forma humana. Suas tarefas sagradas foram cumpridas com diligência e, depois de concluídas, note, eles voltavam aos céus como portadores de notícias e mensageiros da eternidade. E nós podemos ver isso em vários relatos da Bíblia. Um deles está no relato de Juízes, o capítulo 6. As narrativas bíblicas nos mostram a harmonia entre o divino e o terreno, revelando a presença divina em meio à humanidade. Aqui reside uma verdade profunda e essencial. Os anjos transcendem a noção de gênero, pois são criaturas espirituais além das limitações humanas. Embora algumas vezes retratados como homens nas Escrituras, sua natureza transcende o masculino e feminino. Isso quer dizer que nenhum bebê, criança ou adulto vira um anjo. Sua existência é pura e foi criada por Deus e intrinsecamente ligada à sua grandiosidade. A Bíblia nos fala no livro de Salmos, de número 148, o verso 2 e o 5, diz assim: Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois Ele comandou e foram criados. A comunicação entre os céus e a terra é um elo precioso. A Bíblia nos fala das línguas de homens e de anjos, evidenciando uma linguagem exclusiva dos mensageiros celestiais. Deus usou anjos para transmitir mensagens cruciais aos humanos, exemplificando a conexão entre o divino e o terreno. E nós podemos observar isso tanto nas cartas de Coríntios, no capítulo 13, e também o livro de Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 8 e o 9. Agora imagine as hostes celestiais que povoam os céus, uma multidão que se estende além da nossa compreensão. A Bíblia nos revela que a contagem dos anjos é tão vasta quanto as estrelas no céu, conforme Daniel 7,10 e Apocalipse 5,11. A sua grandeza é transcendente, sua força é poder, são insondáveis. Apesar de sua força e inteligência, os anjos também têm as suas limitações. Isso mesmo, eles possuem limitações. Eles não conhecem os desígnios do nosso Criador e estão sujeitos ao desconhecido. As suas ações estão sob a orientação de Deus e sua compreensão é apenas parcial. Como assim parcial? Vamos citar um exemplo bíblico? O próprio Jesus Cristo,
ele deixou registrado. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, abra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Diz assim, ó: Mas daquele dia e hora, nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu. Note novamente, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Também a carta de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, traz um ponto interessante, observe. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos são anunciadas, por aqueles que vos pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. Note, e estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Note novamente o final, desejam contemplar. Ou seja, a liberdade também de escolha é uma qualidade que é compartilhada não só por humanos, mas também por os anjos. Como seres com personalidades únicas, eles também têm a liberdade de obedecer ou rebelar-se. Alguns, infelizmente, escolheram o caminho da desobediência, lembrando-se da complexidade da vontade divina. Um relato é o que está escrito no livro de Judas, no capítulo 6, que diz assim, ó: E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, e ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Há muito tempo, a ideia de anjos de guarda tem povoado o imaginário humano, como figuras celestiais que nos protegem e guiem. Mas a pergunta sempre persiste: será que cada um de nós possui um anjo da guarda dedicado à nossa segurança ali 24 horas por dia, vamos dizer? A resposta é fascinante. Para entender esse mistério, vamos direto às palavras de Jesus. Ele nos ensinou que os anjos estão atentos, zelosos pelos discípulos que seguem o seu caminho. Não obstante, Jesus não afirmou, note, Jesus não afirmou explicitamente que cada pessoa possui um anjo da guarda pessoal. Vamos observar isso na Bíblia. Veja onde os anjos eles ficam, conforme Mateus 18:10. Jesus disse assim, ó: Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, note onde os anjos estão. Os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Ou seja, a sua morada está no céu, esperando as ordens de Deus. A compreensão correta é vital, e as Escrituras não endossam a ideia de arriscar as nossas vidas baseando na crença de proteção angelical. Ao invés disso, ela nos ensina a confiar na providência divina e no cuidado prudente, conforme Colossenses 3,15 e o relato de Tiago 1,17 e 18. A busca pela verdade não é apenas explorar mistérios, mas também discernir os ensinamentos bíblicos. Reconhecer que os anjos estão envolvidos em nossa jornada espiritual é crucial. A Bíblia não garante a presença constante de um anjo da guarda individual, mas ela destaca a influência positiva desses seres celestiais. A invisibilidade dos anjos nos desafia a compreender plenamente seu papel em nossas vidas. A verdade é que não sabemos até que ponto Deus os envia para intervir em nossa jornada terrena. Não tem como nós sabermos. Mas a Bíblia, no livro de Salmos, de número 91, verso 11, que diz assim: Pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Devemos ser gratos por qualquer ajuda ou orientação que Deus nos ofereça, pois sua sabedoria transcende a nossa compreensão. Alguns podem até se perguntar: mas será que existem anjos maus? A liberdade de escolha é um dom divino, concedido tanto aos seres humanos quanto aos anjos. No entanto, com a escolha vem a responsabilidade. Lamentavelmente, um anjo fez o uso nefasto da sua liberdade, incitando a rebelião na terra e conduzindo Adão e Eva à desobediência, conforme muitos sabem. E esse relato está no livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 7. Este ato de rebeldia marcou o nascimento de um opositor, um caluniador. Nomes como Satanás e Diabo descrevem a sua natureza. Onde estão esses anjos maus que se tornaram demônios? A Bíblia responde onde eles estão:
Apocalipse 12:9, que diz assim: E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, eles estão aqui na terra, enganando todo o mundo. A rebelião persistiu, marcando um episódio sombrio da época dos dias de Noé. Anjos abandonaram a sua morada celeste, desejando ações indecentes e imorais com humanos. Este desvio total da vontade divina trouxe consequências severas, conforme Judas 6, Gênesis capítulo 6 e o relato de 1 de Pedro 3, 19 e 20. O rebaixamento desses anjos reforça o fato de que as escolhas têm implicações profundas. Satanás emergiu como o líder dos anjos caídos, e a sua queda sendo uma trajetória de escuridão e engano. Anteriormente, um ser luminoso, ele agora se apresenta como um anjo de luz, só que falso, conforme Mateus 12:24. No relato de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. As sombras de seu reino engendram maldade e imoralidade, provocando estragos na terra e nas almas humanas. No entanto, sua derrota é certa e iminente. O reino de Deus prevalecerá e uma era de paz e justiça surgirá. Mateus 25:41 diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como os anjos podem nos ajudar? Os anjos são seres celestiais que transcendem nosso entendimento, mas não a nossa emoção. Eles nutrem o profundo cuidado pelas pessoas e sua jornada na terra. Na criação do mundo, sua alegria ecoou nos céus, e sua curiosidade sobre o futuro da terra é um reflexo do seu comprometimento. A Bíblia revela momentos em que a vontade de Deus trouxe anjos para auxiliar e proteger seus servos. Veja um exemplo, Salmos de 34, verso 7, que diz assim, O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quer ver um exemplo disso? A história de Ló e sua família. Eles foram resgatados da destruição de Sodoma e Gomorra por anjos. Ilustra a prontidão divina em interceder, conforme o relato de Gênesis capítulo 19. Também em Babilônia, anjos foram enviados para salvar os jovens hebreus do fogo ardente, conforme Daniel capítulo 3. E também a cova de leões não foi uma prisão para Daniel, mas um testemunho vivo da presença protetora de Deus por meio de seus anjos, conforme Daniel capítulo 6. Os anjos têm desempenhado um papel fundamental na história cristã, sendo enviados por Deus para orientar e proteger seus servos. Na prisão, um anjo libertou os apóstolos e os ordenou a continuar pregando no templo, conforme Atos capítulo 5, do 17 ao 21. Filipe foi guiado por um anjo até uma estrada, onde compartilhou a palavra de Deus com um homem em busca de orientação. Atos capítulo 8, versículo do 26 ao 33. O próprio Deus usou anjos para abrir as portas da fé aos não-judeus, como Cornélio. Atos capítulo 10, do 3 ao 5. E quando Pedro foi aprisionado, um anjo os libertou das correntes. Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Portanto, chegará o tempo vindouro que reserva uma batalha final, quando os exércitos celestiais liderados por Jesus Cristo enfrentando o mal no Armagedon. Anjos poderosos serão instrumentos da justiça divina, executando a vingança sobre os ímpios e estabelecendo a paz duradoura. Chegamos no final do vídeo. Será que você tem um anjo da guarda? Exploramos a concepção dos anjos como protetores e orientadores, contrariando a ideia popular de anjos da guarda individuais. A Bíblia não afirma tal crença. Em vez disso, destaca os interesses dos anjos da humanidade e sua atuação na execução do propósito divino. Anjos são descritos como os servos do Criador que realizam tarefas específicas quando necessário.
Exemplos bíblicos mostram anjos auxiliando indivíduos como Ló e Pedro. Embora invisíveis, acredita-se que anjos ainda protegem e fortalecem os servos de Deus, auxiliando na disseminação das boas novas no mundo todo. Se este conteúdo tocou também o seu coração e você deseja continuar recebendo inspiração e conhecimento sobre esses temas espirituais, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A jornada de aprendizado está apenas começando e queremos tê-lo conosco aqui a cada passo. E se você apreciou este vídeo e encontrou valor nele, peço que compartilhe seus pensamentos também, o que você pensa nos comentários abaixo. A sua opinião é fundamental para nós. Estamos ansiosos para ouvir as suas reflexões. E não se esqueça de, se este conteúdo ressoou com você e você acredita que seus amigos também podem se beneficiar dessa discussão, compartilhe esse vídeo com eles. Vamos espalhar essa luz espiritual juntos. Mas a jornada não termina aqui. Preparo você para o próximo vídeo, que explorará um aspecto fascinante e revelador das Escrituras Sagradas. Então, esteja pronto para mergulhar mais fundo no conhecimento espiritual. E para aqueles que permaneceram até o final dessa jornada espiritual, eu tenho um desejo para você. Nos comentários abaixo, escreva a frase assim, quero aprender mais sobre os anjos. Quero aprender mais sobre os anjos. Essa é a sua mensagem para mais conhecimentos e crescimento. Até a próxima e que a luz divina os ilumine sempre.